Fala galera da internet, Rodrigo Carlos na parada, o Figurinha Carimbada sou eu para mais um episódio do Terraço Podcast. Mas antes, já sabe né, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Nas redes sociais, Instagram, @o Terraço Podcast, no YouTube, Terraço Podcast. E hoje, alô pai, alô mãe, tô na gandar não, tô trabalhando, tô feliz da vida. Hoje aquele Terraço Podcast International, garoto, pra você que quer saber daquela língua, aquela universal, que você chega em qualquer lugar e fala muito bem o English School, o inglês, coach, champions. Hoje eu tô recebendo uma pessoa, gente, que é hiper mega max graduada no inglês e ela desde criança adora inglês. Ela falou comigo, olha, decora o meu nome, é Gage. Estamos recebendo ela aqui hoje nos estúdios do Terraço Podcast. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso Rodrigo. convite. Um prazer estar aqui no Terraço Podcast com vocês. Vai ser bom demais, viu? Com eu tô aqui, certeza. hoje o Magaz me deu um ponto, viu? Rodrigo, meu nome é Gage. Conta aí, quem é a Gage? Eu hoje sou uma language coach, trabalho de uma maneira bem específica e personalizada com os meus alunos. E comecei a estudar bem novinha, com 10, 11 anos, incentivada pela minha família, pelos meus pais. E fui evoluindo com o passar dos anos. Hoje já são 26 anos de atuação na área do inglês, mais especificamente. E hoje eu tenho a minha escola, Mrs. Justin's English. Nossa, que nome bonito! Mas aqui vamos dar um arrasta pra baixo, um arrasta pra cima, arrasta pra baixo e vamos voltar um pouco nessa história desde criança. Mas conta a Gage criança, antes desse inglês, aquela criança que brincava muito, ou aquela criança tímida, aquela criança que ficava só estudando. Como é que foi essa infância? Onde que nasceu essa moça do inglês? Conta pra gente. Eu tive uma infância maravilhosa no interior de Minas, numa cidade chamada Bambuí. Eu sou a filha mais nova. Que legal, ó, já ouvi falar de Bambuí, adoro. Bambuí fica perto de Luz, Formiga, Arcos, perto de Divinópolis também. Acho umas 2 horas de Divinópolis, não tenho certeza. Mas eu nasci lá, a filha mais nova, a caçula de 4 filhas. E desde criança eu sempre fui apaixonada pelo inglês. Eu me lembro, né, na sala lá de casa, quando eu ouvia uma das minhas irmãs mais velhas escutando Rock and Roll Lullaby, Elton John. Eita. Também. E com isso eu fui tomando gosto pelo inglês. E tinha o filme do Spectre Man. E eu não sabia nada de inglês, mas eu adorava ouvir, assistir o filme, ouvir a trilha sonora, a abertura, e só dava eu lá, Spectre Man, quando eu brincava. Spectre Man. Então eu gostava, cantava o Xananana do Rock and Roll Lullaby, também não sabia nada, embolava a língua, né? E meus pais me viram com esse interesse. Eu tinha mais interesse por músicas internacionais do que TV. Quantas vezes na adolescência, às vezes as pessoas, os vizinhos, conversando com a minha mãe, perguntavam, cadê a Gage? Tá lá, escutando as músicas dela. Quantos irmãos tem a Gage? Nós somos 4 filhos. 4 filhas. Filhas. Todas Isso, mulheres na casa lá, bagunçando todas geral. mulheres, eu a mais novinha. São 2 mais velhas, né? E minha mãe já com uns 40 anos, 41, ela teve a minha irmã acima de mim, a Cristina, e eu, a mais novinha. Lá em Bambuí, você, desde pequena, até colocou aqui Rodrigo, mexendo com tudo aqui, deu um saudosismo danado. É verdade. A saudade da minha Bambuí. Da sala da minha casa. Ouvindo a minha irmã mais velha, escutando as músicas internacionais dela. Você falou que é da época do Spectre Man, eu também sou. Exatamente. Spectre Man. Deu muita saudade da sala da minha casa. Eu me reportei para lá, assim, foi muito gostoso, até mandei para minha irmã, entendeu? Músicas do Elton John. Então é uma casa que já escutava música internacional desde criança. Exatamente. Então eu cresci naquele ambiente, gostando. Eu falo que o inglês foi um presente de Deus para mim, sabe? E quando eu, com 11 anos de idade na escola, sempre aquele interesse pelo inglês, minhas notas eram ótimas, graças a Deus sempre fui uma ótima aluna. E no inglês também não era diferente, eu só tirava notaço. E aí, de repente, apareceu lá na escola que eu trabalhava uma professora recém-chegada dos Estados Unidos, embora brasileira, fluente, tinha morado, estudado lá.
e ela montou um cursinho de inglês na cidade. Com 11 anos já chegou inglês lá em Bambuí. Eu tinha 11 anos de idade. E eu cheguei em casa, mamãe, papai, tem uma professora, assim, toda acelerada, né? Tem uma professora que chegou. Minha mãe, calma. Não, tem uma professora que chegou, que eu quero estudar inglês e tal. Contei para eles. E meu pai sempre foi um grande incentivador. Não, ela vai estudar. Ela vai estudar. E aí eu me matriculei, né? Meus pais se matricularam e eu comecei a estudar num grupo pequeno. E eu era apaixonada mesmo, a professora, ela fazia eventos na cidade, fizemos um evento lá na cidade com as crianças cantando Sunshine, Sunshine on my shoulders, makes me happy, crianças de 7 anos. Nós fizemos uma performance com Radio Gaga. Passava aperto nas aulas, porque muitas vezes eu não conseguia. Eu já fui até expulsa da sala de aula de inglês. Gente, você? Porque eu e uma amiga minha, a Renata, a gente se perdeu e a gente não sabia onde estava a letra da música. E aí depois a gente começou a rir, a professora mandou a gente para fora da sala. Mas a gente era séria, eu era ótima aluna. Tanto é que no meu último ano, né, a mensalidade foi subindo e no último ano algumas situações aconteceram na família e, infelizmente, meus pais conversaram e vamos tirá-la do inglês. Ah, meu Deus. Minha mãe foi conversar com a dona da escola, com a diretora e, felizmente, o que ela fez? Não, ela é uma ótima aluna. Eu vou dar a bolsa para ela. Caramba. No meu último ano, eu estudei com bolsa na escola de inglês. Nossa, que bacana. Um arrasta pra baixo, mais um pouquinho aqui. Então, a Gade, com 11 anos, na escola pública, Isso. estudando, já sendo aquela aluna exemplar, tinha notas boas. Nessa escola pública, já tinha o inglês, aquele normal, do verbo to be, aquela coisa toda? Tinha o inglês. E aí foi lá... chegou uma escola, um curso separado. Exatamente. Né? Foi lá fazer uma divulgação na escola. Isso. E aí você já ficou toda empolgada e falou, eu quero estudar inglês. Exatamente. Um inglês mais profundo. Isso. E aí se matriculou, continuou na escola pública. Exatamente. Foi fazer o curso separado. Isso. E aí, mais pra frente... Até mesmo porque na escola, na verdade, a gente estudava na melhor escola que tinha lá, eu, minha irmã, minhas irmãs. Mas era pública? Era pública, Legal. até mesmo porque naquela época a gente não tinha escola particular lá. tá. No entanto, essa escola que nós estudamos a partir dos 11 anos de idade, porque até os 10 anos de idade era numa certa escola, no José Zamora. E a partir dos 11 você poderia optar continuar lá, fazer até a 8ª, ou mudar para o João Batista de Carvalho e ficar até o 2º grau. Então, nós fizemos isso, né? Meus pais sempre migravam a gente para essa escola. E foi lá nessa escola que surgiu essa professora, ela também assumiu algumas aulas lá, em paralelo ela abriu uma escola de inglês. Que legal. Né? E foi quando eu fui estudar. No entanto, o meu estudo, até hoje eu falo com o Anderson, meu marido, eu falo com ele. Nós tivemos uma excelente base, até hoje, lá em Bambuí, o pessoal trabalha assim, porque os professores de lá sempre escolheram os materiais de ponta, né, de escolas particulares, como Loyola, Santo Agostinho, né, eles adotavam com base, muitas vezes mandavam os filhos para estudarem aqui em BH, então com base nisso eles escolhiam os materiais didáticos e nós, eu estou falando assim dos outros conteúdos, né, das outras matérias do colégio, nós sempre estudamos com excelentes materiais didáticos. Hoje a Gade mora em Belo Horizonte. Isso já voltou em Bambuí, já reviu a professora? Já teve contato com ela? Há 3 anos atrás. 3 anos atrás eu estive lá, a reencontrei por coincidência em uma loja, por acaso, conversamos. Falei com ela que hoje, né, como que eu estava trabalhando, que eu já tinha minha própria escola. Trocamos uma ideia e foi muito bacana. Que legal. No seu release você mandou coisas tão legais. Sobre as facetas do inglês, né? A gente vai Exatamente. falar muito disso, né? Foi uma caminhada, coach de idiomas, você é diretora de estudos, tradutora, intérprete, né? Tem uma experiência internacional, e vai falar se viajou, se já fez e aconteceu, né? Como que esse trabalho de tradutora vai falar tudo isso pra gente. Mas eu ainda quero continuar na Gade de Bambuí, a menina que despontou, que conseguiu a bolsa por méritos de ser uma ótima aluna. Isso. Dali, daquela escola que você... os seus pais, infelizmente, chegou a um certo ponto, teve que tirar, provavelmente financeiramente, ou não teve condições de continuar pagando. Foi uma situação que houve na família, e aí teve, né? Infelizmente, tinha que mexer em algo.
Nossa, aí mexe aqui, mexe ali. Vamos ser ver a bolsista é questão mais difícil, né? do inglês. Tem que estudar mais. Pra mim, assim, quando minha mãe chegou em casa com a notícia, eu fiquei muito feliz. E Imagino. ela também, né? Porque eu não ia parar de estudar. E aí, Né? esse E inglês eu lá... conto isso para os meus alunos, eu conto isso para alguns alunos, falo sobre isso, porque mérito de ser uma aluna que era apaixonada e que é apaixonada com a língua inglesa. Então, quando chega um aluno para mim hoje e fala, nossa, eu tenho sonho de aprender inglês, eu tenho muita vontade de falar inglês, eu falo, if it's halfway walked, é metade do caminho andado. Gente, de novo. It's halfway walked. Gente, deu um nó aqui. Metade do caminho andado. Já dobrou, mas a cabeça deu um nó. E aí a Gade concluiu esse curso provavelmente com excelência. Isso. Né? Fui muito feliz nessa época. Esse curso lá, hoje que você já é super graduada, ele era um básico, um avançado? Conta pra mim. Nós passávamos, né, começávamos no básico, assim como todas as escolas, e tinha os níveis, e eu cheguei no nível Conversation, Fundamental Conversation. Então, eu conseguia já falar, aos 15 anos, eu me lembro a primeira experiência com o inglês, e quando eu olho assim, é porque eu estou viajando no tempo, eu sou muito expressiva, e as pessoas falam assim, eu fico viajando no tempo. Eu me lembro com 15 anos, 14, 15 anos, nós recebemos, porque lá na minha cidade tinha muito assim, os interiores têm isso, né, Rotary Club, tal, né, e aí promovem, exatamente, promovem, lá em Bambuí eles promoviam muitos programas de intercâmbio. Então, nós somos de uma cidade que nós sempre recebemos muitos estrangeiros lá, americanos, né? Mandava o filho ia para os Estados Unidos, a família recebia um outro de cá. Esse exchange program mesmo, a troca, né? O programa de intercâmbio para troca cultural. E eu me lembro, eu tinha muita vontade de ir, muita vontade. E eu me lembro que uma vez o meu pai comentou que um suposto cliente dele... Talvez estava na iminência de mandar o filho, mas parece que o filho não queria ir. E talvez abrisse uma oportunidade para mim, e aquilo veio uma pontinha de esperança. Mas não aconteceu. Ai. E aí, nessa época, aos 15 anos, nós recebemos na minha sala de aula um americano, que eu nunca vou esquecer, o Ryan. Ele era do Alasca. Clarinho, muito bonitinho, uma gracinha. Eu lembro que no frio lá no interior, na época de inverno, ele de camiseta lá na praça, camiseta branca, short, né? A gente já vai vendo a diferença cultural. E o colocaram para se assentar ao meu lado. Na sala de aula. Meu Deus, aí já estava certinho, né? Colocaram... Juntou a fome com a vontade de comer. Porque... Ele já sabia bastante inglês e você adorava. Eu queria, ele era fluente e eu queria falar. Que legal. Eu fiquei um pouco tímida no início, assim, foi uma primeiríssima experiência. Ele olhava para mim, assim, falava, às vezes eu não entendia. Você já estava com quantos anos aí? Eu estava com 14, 15 já anos. Passado 3, 4 anos, né? 14, 15 anos. Acho que 14, 15 anos, alguma coisa assim. Né? Não me lembro muito, mas acho que era 14, 15 anos. Acho que era por aí mesmo. 13, 15. E aí eu já estava falando, né, um pouco, fui perdendo a timidez. Eu me lembro que, eu tinha 15 anos, porque eu já estava saindo de casa. E lá no interior, sempre, todo ano acontece uma festa, exposição de gados, aí vai cantores, essas coisas de interior, né? Sim. E o Ryan estava conhecendo a cultura. E eu me lembro que eu encontrei com ele lá, e nós fomos conversar, eu ainda estava muito no... Repeat, please. Muito tímida, eu era tímida, né? Eu não era uma menina, assim... para frente e tal, eu era muito tímida, minha mãe até me cobrava isso, e ela falava, minha filha, o que você sabe, você precisa mostrar para as pessoas, e eu era muito tímida, e minha mãe foi me empurrando, eu olho para mim hoje, eu falo, gente, né, já dei aula em faculdade, já dei aula em várias escolas de idiomas, já fui para fora, já voltei, né, então assim, a maturidade vai te ajudando nisso daí. MacGyver, nós vamos para os nossos colaboradores do primeiro bloco, porque nós ainda estamos no inglês básico aqui. Nós vamos subir o nível, hein, MacGyver? Hoje nós vamos sair daqui daquele jeito, hein? Prontinho para fazer a ponte aérea, hein? Só vai dar nós, hein? Nós vamos falar o A em inglês, hein? Aí, sempre que falar inglês, toda frase a gente poder traduzir para os nossos
os nossos internautas que estão curtindo o Terraço Podcast. Pois Hoje está sendo muito ué. bacana essa aula. E a gente vai estar falando do inglês básico, mas a gente vai subindo porque ela é um nível estratosférico no English School. Magaio, prontinho? Podemos? Thank you. Então tá certo. Olha, nesse nosso primeiro bloco, nós vamos falar do nosso colaborador, ele que fez contato com a gente essa semana, estamos muito felizes com ele, meu querido Piscininha. Deixa eu só achar aqui o nosso... Fica na ponta da agulha aí, MacGyver, que eu sei que você já tá daquele jeito aqui. E eu encontrei, MacGyver, agora sim, hein? Ótica dos Irmãos, meu querido Wesley Piscininha, o homem do skate. Ótica dos Irmãos, trabalhamos com todas as lentes do mercado, tudo em óculos, lentes de contato para você. Faça o orçamento pelo 99505-2866. O Instagram é o @ótica_dos_irmãos. Adair Limpeza de Sofá, grande Adair, esse é gente boa, né? Sofá e estofados em geral, @Adlava Seco. O telefone de contato é o 98444-2933. Meu xará, Rodrigo Carvalho, grande Rodrigão, que tá me seguindo lá no Instagram. Obrigado, viu, Rodrigo? Ele que vai deixar o piso da sua casa com aquele aspecto novo. A madeira vai ficar zero, vai ficar lindo, lindo, deixando um ambiente novo. Segue no Instagram, @Rodrigo_Carvalho Costa. O telefone é o 99604-9148. E o nosso amigo, querido, companheiro Rossi. Alô, Rossi. Quem nunca perdeu uma chave, quem nunca esqueceu uma chave trancada dentro do carro, 24 horas o Rossi atende você pelo telefone 98810-3864. E você, nessa câmera aqui, MacGyver, quer ser um colaborador do Terraço Podcast? Obrigado às pessoas que estão entrando em contato com a gente, viu? Pelo 98938-2630 ou pelo 98733-1974. Seja um colaborador do Terraço Podcast. Nas redes sociais, o Instagram é o @oterraçopodcast. No YouTube, Terraço Podcast. De volta com ela, Geide. E eu treinando o nome dela. Mandou várias vezes um áudio pra mim. Rodrigo, treina o meu nome, Rodrigo. Não vai falar errado, não. Falei, deixa comigo, deixa que o mineirinho aqui vai falar certinho. Olha, eu tava vendo aqui, você me mandou... E eu achei muito bacana, você falou da sua infância, desde os 11 anos, lá na sala de casa, escutando música internacional. Mas tinha música nacional nessa casa também, né? Ou era só internacional? Todo mundo lá escutava internacional, só a Geide gostava de internacional? Meu pai, ele gostava daquele sertanejo de raiz. Ah, aí sim. Sabe, aquele sertanejo de raiz. Eu me lembro uma vez que nós fomos para um sítio, voltamos, ele estava lá, todo tranquilão, deitado no sofá da sala, ouvindo. Eu não lembro se era uma coisa muito antiga, praieira e prainha, alguma coisa assim. Eita! Aquele sertanejo Ele bem gostava de do raiz. Tunique Tinoco, eita, coisa acho boa. que sim. O maridão conhece disso aí, o maridão Mas ele Anderson gostava, saca demais ele disso aí. gostava também de... Minha irmã colocava muito Paul Moriá, música clássica. Olha, Então, assim, aqueles discos vinis, né, de novelas. a turma de A gente escutava Legião Urbana. ouvido de fino trato, a turma lá tinha um ouvido apurado. A gente gostava de Legião Urbana, tinha vinil de Beatles, Legião Urbana. Legal. Tô me reportando lá pra Copa, onde tinha aquela, sabe aquela vitrola de Nossa! móvel? Eita, De Magaio, móvel. tá tudo aí, Não, ó. não pode, a gente pode falar muito Tá isso tudo aí. não, porque Senão- senão vai com a idade. Vai entregar a gente. Ai, meu Geide, Deus. agora uma pergunta minha. Sei que você Sim. já galgou todas as coisas do inglês e todo dia tá estudando, todo dia tá... o inglês, ele é fundamental. A gente brinca, mas é uma língua universal, né? É universal porque... Sim. E quem sabe falar inglês, até mesmo básico, consegue se comunicar fora daqui, consegue um lanche e tal. Eu tava brincando. Outro dia, minha esposa foi nos Estados Unidos umas 2 ou 3 vezes já. E ela falou, como foi difícil comer um cachorro-quente lá. Ela lembrou só de dog na hora, aquela coisa toda. Você acha que hoje, nos dias atuais, o inglês básico, ele tá defasado nas escolas, precisaria melhorar um pouco? Vamos falar de coisas básicas, para depois a gente passar para aquele inglês mais apurado que você está acostumado a ensinar para os seus alunos. Rodrigo, como você disse, o inglês é a língua universal para a comunicação internacional. Então, se você não aprende, né, aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria agora, né? Se você não aprende efetivamente, você corre o sério risco de
passar por uma escola de inglês e chegar lá fora e não conseguir abrir a boca e não conseguir entender o que o estrangeiro fala para você. E eu digo isso porque eu recebo alunos que chegam para mim dessa forma. Eu estudei tantos anos em tal lugar. Eu entendo o que eles falam, mas eu não consigo falar. Ou eu estudei durante tanto tempo, eu achei que eu falasse inglês e quando eu cheguei lá, fui pedir um sanduíche, isso foi o ano passado, uma pessoa me contou, me reportou isso, me relatou, e ele não entendeu absolutamente nada que o cara no restaurante, lá onde eles estavam, para pedir um sanduíche, o cara perdeu a paciência com ele, né, e trouxe o pão e a carne puro, porque ele não soube escolher. Então, o que acontece? Infelizmente, muitas escolas, você está falando de escola de inglês, né? Eu não vou nem falar de escolas regulares, escolas públicas. Não, eu gostaria de falar da pública mesmo, porque o básico, geralmente, assim, quando eu estudava, né, é o tal do verbo to be, né? É contar, é saber falar, Sim. O básico do basicão. Poderia dar uma melhorada, porque Sim. também eu sinto que o inglês tem que haver um interesse, porque não é tão fácil falar Sim. inglês igual você ama o inglês, é diferente, né? Sim. Então, assim, por isso que eu acho que na minha época era uma aula de inglês, por exemplo, segunda, quarta, sexta, quinta era inglês. Não era todos os dias que tinha inglês, igual tinha matemática, português, geografia e tal. E poderia ser todos os dias ter inglês. Não, era só na quinta. Ou só na sexta era ensino religioso, ou só na quinta era inglês, entendeu? Rodrigo, o que acontece? Na minha época, eu fazia 2 vezes por semana. Então, vamos falar de escola pública. Sim. Eu também passei no meu galgar profissional, na minha trajetória profissional, eu também passei, inclusive minha primeira experiência foi em escola pública, no ano de 98. No ano de 98. E eu me lembro que eu cheguei, isso é muito interessante, uma história que eu tenho aqui. Eu já dominava o inglês quando eu fui. Eu não tinha passado ainda pela faculdade, mas eu já tinha estudado, né, no interior. E quando eu cheguei aqui em BH, eu fiz um outro curso, né, durante um bom tempo, que me aperfeiçoou, também conversação. E aí depois eu tinha certificação, consegui a certificação e fui dar aula na escola pública. E eu me lembro que eu peguei de cara ensino médio. Né? E com 21 anos, 21, 22, eu era bem novinha e miudinha e tal, marinheira de primeira viagem, só que eu dominava. Eu fui para lá, eu sabia o que eu estava fazendo. Então, quando você domina o que você faz, não tem para ninguém. E eu esperando os alunos entrarem na porta da sala, e uma menina morena, grandona, bem maior que eu, olhou assim e falou assim... Escola pública, né? Sim. Infelizmente tem, né? Essa que é a professora? Eu pensei comigo. Essa que é a professora. Você vai ver quem que é a sua professora. Então, eu cheguei na sala de aula e entrei, já comecei a trabalhar e tal. O primeiro ano foi um impacto, porque eu ouvi muito a gente chamava de horas, né? Como é que chama? As orientadoras, Sim. Não pode isso, não pode aquilo com os alunos, tal. Então, eu fui uma espécie de general ali. Né? Quando foi no segundo ano, continuei na mesma escola pública, os alunos já tiveram uma visão diferente de mim, porque eu já cheguei do meu jeito sendo eu, entendi que não precisava ser daquela forma. Então, eu fui cativando os alunos aos poucos, mas eu sempre fiz o meu último ano na escola pública, foi 2014, paralelo com as escolas de inglês e tudo mais, com o meu desenvolvimento, foi o Tomás Brandão, uma escola que até, na época, não sei como que está hoje, ela sempre foi uma escola de referência dentro da Secretaria de Educação. E eu, assim, desenvolvi um trabalho com os alunos, e é onde eu te falo, depende do professor, o professor tem que querer, o professor não pode... Estou falando de escola pública, reforçando. Ele tem que querer, ele não pode ter preguiça de trabalhar com um aluno, ele tem que trazer inovação. Não adianta... assim, tem muitos professores bons, eu tive estagiário de excelência comigo na escola pública, que aplicava jogos nos alunos e tal, mas eu tive a oportunidade de conhecer, infelizmente, em outras escolas públicas que eu passei. Eu cheguei uma época em uma determinada escola, era fita cassete ainda, de vídeo, eu trabalhava já em cursinho de inglês e resolvi levar uma fita cassete de um material didático chamado Side by Side, para mostrar para eles o nativo falando inglês.
E uma professora já, assim, de muitos anos lá dessa escola, professora de inglês, falou assim, nossa, vai trabalhar isso com os seus alunos? Esse menino não dá conta de nada, não. Existe muito o subestimar os alunos da escola pública. Então, a grande reclamação dos alunos que vêm de escola pública a vida inteira foi verbo to be. E parece que o pessoal não sai daquilo ali. Eu trabalhei música com eles, eu consegui fazer até arrepio, porque eu consegui fazer aluno que na época não tinha atenção, não estava nem aí para a aula, não era só na minha matéria, em qualquer matéria, era aluno problema. Então, nós fomos fazer performance com música, em grupos, aí tinha, na turma desse aluno, do Yuri, não me esqueça disso, ele foi fazer o Queen, I want to break free. Ele simulou um microfone na sala de aula, eles prepararam, fizeram as apresentações. Foi uma semana de apresentações. Peguei um projeto lá de solidariedade, que era da Secretaria de Educação, porque hoje em dia a gente trabalha projetos. Então, nós trabalhamos aquela música do Michael Jackson. Eu tenho até o vídeo dos meninos, eu estou até arrepiando aqui, porque foi lindo. We are the world. Eles fizeram em blocos, assim, performando os artistas, né? Fizemos a apresentação. A turma do 8º ano fez Heal the World, Make It Better Place. Tudo isso nós fizemos. Aproveitei as especialidades de alunos, porque a gente tem que trabalhar, né, fica a dica para os professores de escola pública, os professores de inglês, a gente tem que aproveitar as inteligências múltiplas dos alunos. Então, tinha aluno que era desenhista. Então, nós trabalhamos aquela música da Aretha Franklin para trabalhar o tempo presente, que era The moment I wake up, before I put on my makeup. Essa música, sabe? I say a little prayer for you. Magai, eu adoro. Inglês com canção hoje, hein, Magai? Vou tá brincadeira, pois não. Pois é, não tô muito boa para cantar hoje, não muito afinada, não, mas tá indo. Então, peguei essa música, a gente trabalhou as estrofes, trabalhei o entendimento com eles, cobrei aquele entendimento na prova, colocando as estrofes lá, né, para que eles gravassem. Fizemos um trabalho em cima disso, como um portfólio com gravuras, a ilustração da música. Ainda peguei e aproveitei um trabalho de uma aluna que era desenhista e coloquei como uma questão da prova, ela me autorizou. Então, assim, dá para fazer um trabalho brilhante com esses meninos da escola pública. Se o professor se empenhar, né, ainda e usar a criatividade para não ficar só no verbo to be e mostrar para eles a aplicabilidade daquilo. Eu, ao longo dos meus estudos, eu sempre tive sede de entender para que eu estou aprendendo isso. Por que eu estou aprendendo isso? Eu vou aplicar isso aqui onde? Isso aqui vai ser útil para mim em quê? Isso eu fiz questionamentos com um professor lá, quando eu fiz administração. Perguntei para ele, né, o porquê da gente estar aprendendo aquele tanto de cálculo, sendo que a gente tinha a calculadora científica, eu queria entender o porquê. No inglês também não foi diferente. E são as duas coisas. O professor precisa, ele é o intermediário, né? Ele está ali para passar o conhecimento para os alunos, mas ele tem que passar de uma forma criativa para que haja interesse. Então, há uma desmotivação muito grande, infelizmente, dos alunos de escola pública, né? E eles se desenvolvem e crescem falando assim, eu não sei nem português, para que eu vou saber inglês? Nossa, eu ouvia muito isso também na escola. Quando então, é um pensar muito pequeno. Então, infelizmente, o aluno... não, eu só aprendi verbo to be. Eu não... Gente, às vezes eu chegava em sala de aula, escola nova, que eu estava assumindo um cargo novo, tinha aluno que virava... verbo to be de novo, não aguento mais isso. E, assim, são vários relatos que eu tenho de alunos, assim, que descobriram o inglês, né, a outra face do inglês, graças a Deus, né, com a forma que eu ensinava para eles. Bacana demais. Então, falta muito isso, eu fico sabe? muito feliz de ouvir esse relato, só pela escola pública que você trabalhou e como que você levou o seu dinamismo, trouxe a dinâmica para as aulas, porque... Para ser sincero, muitas das vezes eu acho que a falta desse dinamismo de fazer uma brincadeira, de fazer uma música, de tentar outras formas de passar o aprendizado para o aluno ser motivado, porque não é fácil. É a mesma coisa matemática, química, física, tem matérias que elas cansam o mental, e principalmente o inglês, que você tem que decorar muito, você tem que saber que aquela pronúncia é de uma forma...
e muitas palavras iguais com o mesmo significado, parece que uma palavra é uma coisa e dá significado a outra. Então, se você não tivesse dinamismo, trazer para a aula algo que prenda o aluno, e você falou tanta coisa legal, mas tanta coisa legal, Rodrigo, por isso que o professor, gente, ele tem que ter o melhor salário, não só o professor de inglês, mas o professor de todas as matérias, deveria ser o melhor salário, porque é a nossa base, é a educação, é a segunda educação, né? Porque primeiro vem a dos pais. Se você tem uma base em casa, você vai ter uma base na escola. Ela contou que desde o início, que lembrou a sala da casa dela, as irmãs cantando e música boa. Tenho certeza que era uma casa de um ambiente bacana. Então chegou na sim, escola, já era aplicada. Então você aí, que é aluno, independente do que você queira, o que você tem que fazer? Se dedicar. Você vai ela falando, por que eu estou estudando isso? Para que eu estou estudando isso? Por que isso? Questione. Traga para você, pro seu interior, exatamente. o inglês. Ô, MacGyver, quero te falar um negócio aqui. Nós vamos pro bloco aqui dos colaboradores, porque eu vou pegar um gancho aqui que ela falou que isso foi em 98, né? Só que em 99 teve um episódio com ela que ela me mandou e a gente vai falar sobre ele. Mas a gente vai pros nossos colaboradores, porque tem muita coisa de inglês aqui hoje e não vai ser brincadeira não, viu, MacGyver? Eu tô vendo que nós vamos sair daqui cantando. Pode pegar todos os discos internacional aí, MacGyver, que você tá acostumado a escutar, porque hoje nós vamos pegar a tradução de tudo isso aí. Vamos pro nosso segundo bloco? Vamos falar dos nossos colaboradores, hein, MacGyver? Agora é hora de falar da Digos, batata e frango, bem pontuado no iFood Santa Luzia. Turma da Digos, hein? Batata e frango, o Digos Underline Delivery é o Instagram pra você. Faça o seu pedido pelo 98342-2589. Quero falar também da Pontual Informática, que vende para todo o Brasil há mais de 10 anos, atendendo com excelência e qualidade na manutenção e serviços de informática. Você pode ligar, código de área 31, Minas Gerais, 3642-1451. O Instagram é o @Pontual Informática. Quem não gosta de ficar cheiroso, cheirosa? O Anderson e a Gate chegou aqui num perfume maravilhosos. Ariana Importados, perfume pra você. Você pode fazer sua encomenda pelo 99241-8553. O Instagram da Ariane é o @ariane.moreira984. E falar também da GF Agrorrações, tudo para o seu animal de pequeno, grande e médio porte. Você pode procurar lá na GF Agrorrações, procura a Glecinha e o Frederico. O Instagram é o @agro_raçõesgf e o telefone é o 97571-2894. E você, olha lá, MacGyver, olha pra mim aqui, MacGyver. Foca aqui no menino. Telefone de contato para você ser nosso colaborador, 98938-2630 ou 98733-1974. Tá falado, hein, MacGyver? Aqui é jogador caro, não treme não. Tô de volta com ela, gente. Gage, aí você falou, deu uma aula, deu um show de Eu como quero. pode ser o inglês na escola pública. E deixa eu comentar também Comente. um ponto aqui em especial que eu me esqueci num dos meus últimos anos na escola pública. Manda. Né? Aquela conquista, aproximação com os alunos, né? Os alunos já no oitavo, nono ano. E eu me lembro que eu fiz um trabalho, outro dia mesmo, eu comentei sobre isso com um aluno meu. Eu combinei, nós estávamos trabalhando sobre questions, perguntas, né? O que, qual, o que você gosta, né? What, when, why, etc. Então, não tem como, eu acabo jogando inglês aqui, é inevitável. Então, eu convidei isso para fomentar a vontade nos alunos de falar inglês. Falei, olha, eu vou trazer um amigo meu, estrangeiro, Joseph, de Gana, para que vocês conversem com ele em inglês. Então, eu preparei os alunos e foi um engajamento tão grande. Eu lembro que eu fiquei sentada lá na frente, todo mundo trabalhando, produzindo. Professora, tá certo? Professora, tá certo? E como que eu pergunto para ele isso e aquilo? Como é que... E deu certo. E ele foi lá no dia e eles perguntaram, do you like feijão tropeiro? Do jeitinho deles, né? Where are you from? Do sotaque deles. Tudo isso foi incentivo para ele se sentir, nossa, eu estou falando inglês. Isso numa sala de aula de escola pública de 40, 38, 39, 40, até 42 alunos, gente. Então, dá para fazer acontecer. Uma pena, uma lástima que eu tenho aqui no Brasil é que a escola pública, o ensino público deveria ter, sempre pensei nisso, ter o inglês à parte como um curso de extensão para os alunos. Professores altamente capacitados
que falassem inglês com fluência e que os alunos tivessem essas aulas à parte para desenvolverem a comunicação. Sempre pensei nisso. Mas, infelizmente, ainda não aconteceu. Quem sabe um dia, né? Mas vai acontecer. 2 gatilhos bacana, né? Do intercâmbio, da conversação, dessa coisa em 98. Pequena no tamanho, mas ela se agiganta. Na hora de falar inglês, ela não brinca, não. Você viu a grandona passou na porta e falou, é você? Na hora que ela entrou em sala, ela se agigantou, né? Ela é baixinha, mas ela é invocada. Aliás, todas as baixinhas são invocadas. As mulheres baixinhas. Oh, meu Olha, Deus. em 99, você me escreveu aqui que você foi buscar aperfeiçoamento, Isso. né, no idioma e participou de um programa bem bacana de intercâmbio lá nos Estados Unidos. Conta um pouco sobre isso pra gente aí, né? Eu nem vou pronunciar o nome aqui pra mim. Gente, eu não quero dar nenhuma gafe aqui hoje. Eu prefiro ficar calado e não arriscar nada. Que tem um amigo meu, músico, que ele andou arriscando cantar com ela, mas foi uma briga que aconteceu. Meu Deus, não foi brincadeira. Ele teve que falar, não vou cantar mais, até cantar certo. Então, nem vou falar o nome, vou deixar pra ela. E esse curso, né, essa experiência singular, permitiu a ela conviver numa cultura diferente, uma experiência nova. Conta pra gente, Gage. Rodrigo, eu te ensinei. Falei, lembra da musiquinha? Eu vi, mas eu tentei, eu fiquei... só o seu nome que eu vim decorando, escutando toda hora aqui no ponto, aqui, ó. Rodrigo, é Gage. Rodrigo, aquela musiquinha, gente. YM, que eu ainda lembro. YMCA. YMCA. Eita, bacana. Então, foi um presente de Deus para mim, esse programa de intercâmbio, porque foi uma época que eu fui na ACM, a gente ainda tinha ACM ali na Imores, hoje nós não temos mais, e eu fui na ACM para buscar uma terapia de floral. E eu sempre tive essa coisa do inglês latente na minha mente, né? Continuei estudando inglês aqui em BH, frequentei um curso de idiomas aqui, e eu queria uma oportunidade de intercâmbio. E eu fui buscar uma terapia de floral. Na minha saída, o que eu descubro? Um programa de intercâmbio pela YMCA, que mandava os candidatos, né? Mandava os intercambistas eu falo candidatos porque foi um processo seletivo lá para os Estados Unidos. Então, você se inscrevia, né, no programa e aí eles te chamavam para fazer uma entrevista inicial que era o Introduce Yourself, que era se apresentar nenhuma dinâmica, né, um recrutamento, um processo seletivo normal. Né? Só que eu não encarei, eu não percebi que era isso, na verdade era. Então, uma turma lá, né, e você se apresentando, coisas básicas, né, eles estavam verificando o seu nível de inglês, porque já tinha que ter um nível de inglês para poder ir. E era escalado por etapas, e você ia passando, atravessando as etapas, e a gente tinha treinamento todo sábado à tarde, e a finalidade desse programa de intercâmbio era cultural também, e eles mandavam as pessoas, os intercambistas, para os Estados Unidos para serem camp counselors. Então, eu participei do programa ICCP 1999, ICCP, International Camp Counselor Program, programa de acampamento, de monitor de acampamento americano, no ano de 2099. Então, os intercambistas, eles tinham, eu fui a ICCP 99, eu fui a ICCP 98, eu fui a ICCP 2000, hoje já não chama o YMCA, já tem um outro nome, já mudou até a forma como é feito. E foi uma etapa, foi uma fase na minha vida muito gratificante, porque o treinamento do programa de intercâmbio foi uma verdadeira terapia para mim. E eu fui galgando as etapas até chegar no resultado final, que a coordenadora me chamou e falou: Gage, você passou. Você tá dentro. Que bacana. E assim, nossa, eu até me emociono, porque foi uma época muito importante para mim ter conquistado isso, que lindo. Sabe? E aí foi a corrida para documentação. Na época, meu pai já havia falecido, então precisava mandar a documentação, né, porque a gente ia passar pelo consulado americano e tudo. Minha mãe, eu ia com uma turma, né, e isso também foi muito interessante, foi muito de Deus, isso daí. Eu ia com uma turma grande no dia, inclusive no dia que estava determinado para eu ir,
Dois intercambistas se confundiram lá no que eles tinham que informar, e aí os cônsuls, eles começaram a parar todo mundo e exigir a documentação. Esses dois tiveram visto negado, o pessoal do intercâmbio dos Estados Unidos teve que Nossa. recorrer e tudo mais, e a minha documentação atrasou. Minha mãe, a contadora, ficou de liberar e não liberou a tempo, mas tudo tem um porquê. E chegou, eu me lembro direitinho do Sedex amarelo, sentada na porta do apartamento. Eu sou muito expressiva. E eu abrindo ali, e eu ia viajar, eu acho que 2 dias depois, com a mãe de uma menina e mais 2 pessoas, um grupinho bem pequeno. E aí nós fomos, eu nem era, porque eu estava indo para, o pessoal estava indo para Oklahoma, esse grupinho que a mãe resolveu levar. E eu estava indo para Houston. E eu fui com eles, eu não fui com a turma de Houston. E deu tudo certo, o visto foi aprovado. E conversei em inglês lá com o cônsul, ele perguntou, assim, querendo me pegar, me perguntando, quantos alunos tem na sua escola? Eu olhei para ele e falei assim, não sei te falar. Porque eu não sabia como é que um estudante vai saber o número de alunos dentro de uma escola, né? Uhum. E passei e fui para os Estados Unidos. Havia 2 tipos de intercâmbio. Você poderia escolher o day camp e o overnight. O day camp, você vai, passa o dia, você fica hospedado em uma família e Opa, você... isso que eu queria saber. Já tava com uma Isso, curiosidade muito louca. Eu ia falar assim, isso, dá um tempinho pra me perguntar, porque eu sempre isso. ouvi as pessoas falarem isso, né? Que você faz um intercâmbio, vai morar na casa de alguém. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa não fala fluente igual você, desde os Isso. 11 anos que domina, tá falando inglês, tá falando pra gente o que significa. Eu tô amando, tô aqui pensando, meu Deus, que coisa bacana, que coisa legal. Esse primeiro aí que tem o nome de Day Camp. Day camp. Day Camp. Falou bonito, Que é nós, hein? Rodrigo! Aqui é nós, uai. Falou Day bonito. Camp. Então, esse é esse intercâmbio que o aluno vai morar na casa de americanos. Exatamente. E ele, é verdade que Assim, ele estuda, ele ajuda nas tarefas de casa lá, ou ele vai só para estudar e conversar o tempo todo em inglês? Rodrigo, depende muito do tipo de intercâmbio. Existem vários tipos de intercâmbio, né? O intercâmbio, você tem o work and travel, tem vários. Tem gente que vai para trabalhar e estudar, tem gente que vai só para estudar. Esse intercâmbio que eu fui, ele foi exclusivamente cultural. Não cheguei a estudar lá, mas foi cultural, aprender a cultura e conviver Um é o mesmo. E ao day mesmo camp tempo e o você outro é o... trabalhava o overnight. Então, específico da YMCA na época. Então, o day camp, você ficava hospedado em uma família, convivendo com a cultura deles, e durante o dia você ia para o acampamento americano. Algumas vezes eu cheguei a trabalhar um pouquinho no After School Program, que é um programa depois da escola, depois da aula, porque os pais muitas vezes demoram, devido ao trabalho, a buscarem os filhos. Então, a gente fica ali brincando com os filhos e tal. Mas o meu intercâmbio foi o day camp. Eu convivi dentro de famílias americanas. Não passei só por uma família americana, passei por várias. Eu vou explicar o porquê. Foi um pouco diferente no meu caso. E o overnight. O overnight, você dorme lá com as crianças no acampamento. É um acampamento mais intenso. Os tipos de atividades são outdoor activities, atividades fora, né? Arco e flecha, tiro ao alvo, canoagem, alguma coisa assim, tá? São esportes mais radicais, esse é o termo. Eu escolhi o day camp porque eu era curiosa pela cultura americana. Eu tinha vontade de saber como que era o dia a dia deles. Então, foi muito bacana, porque, assim, aquele café da manhã, né, eu acordava, eu fiquei em várias famílias. Meu começo lá foi assim. Primeiro, nós fomos... ficamos eu e uma outra menina, Annelise. Nós ficamos em uma família americana. Tinha o host father, o pai, a mãe. A filha já tinha vindo no Brasil. A Rachel falava português. Parece que eles tinham uma descendência mexicana também. A família, a mãe, eu entendi o que ela falava. O pai, eu fugia dele. Por quê? Porque, não esqueço dessa cena, ele sentado lá fora, eu tenho até a foto, ele de macacão azul, boné, o típico texano, eu não entendia bulhufas do que ele falava. E eu ainda estava tímida, porque existe um fator, muita gente que está ouvindo, que vai assistir, né, a gente...
quem fala inglês, quem já passou por isso, existe muito um fator assim de que quando você está à frente, principalmente quando você não tem muita experiência, né? Quando você está à frente de uma pessoa que já tem fluência no inglês, algumas pessoas tendem a se recolher, ficar mais tímida. E eu te falei que eu era mais tímida. Então, assim, eu estava com essa menina e ela já tinha mais desenvoltura, embora eu falasse, né? Então, eu ficava com medo de errar. E hoje eu falo isso com os meus alunos, não pode ter medo de errar. Então, eu ficava mais assim. Então, a Rachel viu que eu estava tímida e ela tentava falar o português comigo, porque ela já tinha vindo no Brasil. Só que aí depois nós nos separamos. Foram só 2 dias. Cada um foi para sua família. A Nelis foi para dela. E eu fui para minha família, porque o programa ainda estava organizando essa questão das famílias voluntárias para receber. E eu fui para a família da diretora do acampamento, da Cherie. E aí convivi com a roommate dela, a colega de casa, a housemate. E ela era mais seriazona, assim, tinha um jeitão. E uma das coisas que mais me chocou foi quando eu fui conhecer a mãe dela. Eu não esqueço, eu tenho várias cenas gravadas. Então foi um choque para mim, porque quando ela me apresentou, falou: mãe, essa aqui é a Gage brasileira, tá ficando aqui em casa. A mãe não morava com elas. Gente, uma senhora muito branca, cabelo clarinho assim, mais cheinha. Ela esticou o braço assim, dessa forma. Nice to meet you. Eu não sei se ela tinha um sotaque britânico, uma origem britânica, mas ela fez dessa forma. E eu senti uma frieza tão grande. E a minha vontade era falar hi e sumir. Só que eu fui educada. Eu falei nice to meet you too. Que significa? Prazer em conhecer. Muito bem. Só que é uma coisa, gente, o que eu ensino para os meus alunos lá fora, não espere, o livro está, aí eu entro no ensino. Eu entro no ensino por causa da questão da minha vivência lá fora, que agregou muito. Então, está no livro, você aprende. Hi, I'm Gage. Hi, Gage, I'm Rodrigo. Nice to meet you too. Gente, na prática não é isso. Na prática, eu passei por situações assim, entre os jovens, essa aqui é a Gage, é brasileira. Aí eles falavam, oh, cool, hey, how are you doing? Né? Que legal, como é que você está indo? Hey, how's it going? Né? Então, são várias formas de cumprimentar. Né? Então, não vá para fora do país, fica a dica, esperando. Você aprendeu na escola, né? E onde entra na questão do ensino nas escolas regulares também. Você aprende nice to meet you, você tem que responder nice to meet you too, it's a pleasure to meet you, e várias outras formas, que é prazer te conhecer. Essa senhora tradicionalíssima, típica texana, sim, tradição, né? Cultura arraigada ali, mas os mais jovens e de modo geral, as pessoas não respondem. Então não vá para fora pensando, eu aprendi nice to meet you e vou conhecer alguém, vou falar nice to meet you, a pessoa vai responder nice to meet you too, porque você não vai ter essa resposta de volta nem sempre. Então não fica preso tanto na coisa do livro. E é isso que eu tento tirar da cabeça dos alunos. MacGyver. Entendeu? Eu vou te falar uma coisa, viu? É muito inglês pra nós, viu? Não é É brincadeira, muita não. coisa. Ó, nós vamos pra mais um bloco de colaboradores, porque agora nós vamos falar do ensino da Gage. O inglês, não só o inglês, gente, qualquer tipo de conhecimento, ele não ocupa espaço. Ele agrega e valoriza cada vez mais o ser humano. A gente tá falando de inglês e tal, mas a gente vai saber como que esse inglês traz pra você money, money, business, business. Não é brincadeira, não. A experiência dela como professora, né? Essa experiência... Eu acho tão legal essa coisa de conversação, né? Tão legal a turma conversando em inglês. É uma loucura esse negócio. E a gente vai falar um pouquinho disso. Você acredita que o tempo tá passando loucamente aqui, MacGyver? Eu tô olhando aqui no meu cronômetro junto com o seu. Aí eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir extrair alguma coisa? Eu já não tô querendo ir embora com esse inglês mais, viu? MacGyver, tá no ponto, né? Nosso terceiro bloco aí. Vamos falar dela. Dani. Ei, Dani. A Dani é parceira da gente desde o início do podcast, que é Doce _ Sonho Confeitaria. Para você que quer fazer sua festa, docinhos deliciosos, pelo 982681534. Você faz aí a sua encomenda. O Instagram é Doce _ Sonho Confeitaria. E o homem que tá deixando o MacGyver cabeludo. Cabeludo inglês. Harry.
tá deixando o MacGyver Harry. Alô, Clemente! Eu também quero ficar Harry, Clemente. O Clemente Cabeleireiro, barbearia unissexo, 993368262, na rua Desembargador Braulio, 1116, no nosso Alto Vera Cruz. E o DJ? DJ Landislau com a gente, né? Grande DJ Landislau, que vai agitar a sua festa. Contrate para o seu evento pelo 98541-8045. Quero falar também da linha Tour Turismo, que há mais de 12 anos no mercado leva você com segurança, conforto, qualidade, um bom atendimento, fretando e fazendo viagens em ônibus confortáveis para você. Código de área é o 31, o telefone é o 2511-3091. Passageiros de todo o Brasil já deram aquele like e aquele sinal de segurança. E o Instagram é o @linhatourbh. E você, gente, muito obrigado, viu? Você que está se inscrevendo no canal, tá curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Obrigado de verdade. Nosso Instagram no @O Terraço Podcast. Seja colaborador sem óculos, hein, Magai? Vai lá, ó. 989382630 ou 987331974. Queremos cabelo! Agora, Gage. Agora sim, nossa, tá, gente, mas tá passando tão rápido. Eu quero que você fale assim, pra mim, sobre o ensino. Eu vi que você me mandou aqui a forma de ensinar, né? Achei tão bacana a sua experiência desse intercâmbio. Eu queria te perguntar muitas coisas, mas vai ter que ter uns 10 podcasts pra me saber de tanta curiosidade que eu tenho, né? E essa coisa de ir pros Estados Unidos, eu, Rodrigo, muito desbravador. Tem muitas pessoas que vão assim na cara e na coragem, muitos brasileiros, eu tenho experiência que minha esposa já foi várias vezes para os Estados Unidos com a mãe, muitas vezes as pessoas vão lá, muitos vão para a Disney, outros vão ficar 6 meses para trabalhar, outros vão sem saber falar nada, outros se encantam pelo inglês lá, vão para Newark e depois falam assim, não, isso aqui tá muito brasiliano para mim, eu vou lá pro meio dos Estados Unidos e quando a Sussa tá lá no meio da Times Square, quando a Sussa tá em outra região que tem esses intercâmbios de morar com alguém e falar fluentemente o inglês desbravando. No caso da Gage é diferente, gente, que ela parece que é um dom, né? Eu tenho o dom de falar, esse falador, ela tem o dom do inglês. 11 anos uma pessoa se apaixonar por inglês? Fala sério, né? Mas ela se apaixonou. E fala assim, que é uma loucura aqui. E a gente tá tendo uma aula. O método de ensino Gage Guido, Gage, Mister, Coach... Fala pra gente. Mrs. Justin's English. Mrs. Justin's English. Mrs. Justin's English. Isso, é o nome da escola. Isso. Vamos falar desse método bacana, o seu trabalho como tradutora, como intérprete, o seu método, a sua escola. Inclusive, o MacGyver, vou te mandar, e nessa parte que você coloca um rapaz que ele deu um testemunho falando do método dela, como que foi bom pra ele, né? Acho que é Diogo, parece. Diogo. Dá aquela pincelada que nós estamos na nossa reta final. Quero que você fale agora, o tempo é seu desse momento bacana do seu ensino. Então, o que acontece? Já que você mencionou o Diogo, né? Diogo... Hi everyone, eu sou o Diogo, estou gravando esse vídeo para fazer um depoimento e contar um pouco da minha experiência de aprendizado da língua inglesa com a Justin. Eu sou contador de formação, então sempre tive muita dificuldade de aprendizado com a língua inglesa. Minha primeira experiência com a língua foi bem tarde, isso adicionou um pouco de dificuldade no aprendizado. Com a Justin eu realmente consegui evoluir bastante o meu nível de conhecimento da língua inglesa. Então, quando eu comecei com ela, praticamente não conseguia ter nenhuma interação, minha pronúncia era muito ruim, muito distante do ideal, minha leitura realmente tinha uma necessidade de melhorar em todos os quesitos. E com ela, realmente eu consegui evoluir e graças a essa metodologia dela, que une gramática com muita conversação, com prática da pronúncia, hoje eu consigo interagir, fazer viagens, reuniões em inglês. Estou usando hoje um pouco no meu trabalho, então realmente isso deve aí a essa metodologia que a Justin aplica nas suas aulas. Então eu recomendo fortemente todo mundo que queira aprender inglês, independente do nível, de fazer aula com elas. Eu tenho certeza que vocês não vão arrepender e vai ter uma evolução rápida de um tema que é super importante. Tá bom? Um abraço. Já há um tempo comigo, desbravou o inglês, é um bravo.
na língua inglesa. A história do Diogo é muito bacana. O Diogo é um case de sucesso. Que seria um case? É um caso de sucesso. Um caso, muito bem. Eu sempre, vira e mexe, eu estou falando com ele nas aulas, né? Ele já tem influência, hoje ele já faz reuniões em inglês, ele usa o inglês no trabalho dele, ele viaja sempre, todo ano para fora. E o Diogo é muito engraçado. O Diogo, eu passava perto com ele, porque na época, eu conheci o Diogo, na época que eu trabalhei que eu dei aula na FGV, depois eu saí de lá, o Diogo me procurou para começar a estudar inglês comigo. E muito, assim, aos trancos e barrancos, por causa do trabalho dele, né? A gente sempre trabalhou, assim, até hoje com todos os alunos, a gente procura dar uma flexibilizada no horário para poder ajudar, né? Remanejando os horários e tudo, e com o Diogo foi dessa forma. E o Diogo, no início dele, gente, ele inventava palavras. E eu falava assim, Diogo, tinha hora que eu falava, porque tem a língua inglesa, ela tem base no latim, então acaba coincidindo algumas coisas com o inglês, né, onde eles falam information. Então, tem algumas coisas que existem, alguns termos que existem, mas não são usuais. Então, às vezes, o aluno usa. Então, muitas vezes, o Diogo falava alguma coisa e eu ficava, será que isso existe? Né? Mas ele inventava muito, né? E eu fui trabalhando com ele aos poucos, né? A questão da leitura, que ele ia muito correndo, a questão da fala que falava, a pronúncia não era o adequado, né? E fui trabalhando com ele aos poucos e eu vi a evolução do Diogo, assim como eu vi a evolução do Diogo na vida profissional e na vida pessoal. Porque eu brinco com ele, eu conheci o Diogo sem namorada, depois eu conheci o Diogo com a namorada, Lohane, depois eu conheci, eu vi o Diogo noivo, o Diogo casando e hoje o Diogo papai. Né? E, ao mesmo tempo, ele começou como controller financeiro na empresa, na Tangará. Depois ele foi galgando patamares maiores e hoje ele é diretor financeiro e diretor de operações. Ponto, agora vamos e pontuar isso aqui. E foi bem evolutiva a questão do inglês dele em paralelo. Achei muito bacana você pegar essa parte, que é o seguinte, geralmente os grandes cargos das grandes empresas como Tangará, Fiat, Insepa, tem muita negociação. Por exemplo, um diretor, um cara que está num cargo de posição na empresa, ele precisa de negociar com americanos. E o inglês é a língua universal entre essas negociações. Então, eu acho muito importante isso, porque muitas vezes até pessoas chegam nesse cargo e tem uma timidez ou tem uma dificuldade e às vezes tem que contratar um intérprete para estar negociando para a empresa. E é tão bacana isso que aconteceu com o Diogo aí que você está falando, que ele mesmo agora comunica lá na empresa dele, fala com as pessoas. Isso é muito legal. O seu método, aqui nós estamos falando de um nível já de gestão, mas a Gage também, ela pega o aluno do básico e vai trabalhando ele até... O que acontece? A gente trabalha muito focado, é onde entra a questão do language coach, do coach de idiomas. A gente trabalha muito focado na necessidade do aluno. Então, qual é a sua necessidade? Qual é a sua demanda do momento? Eu quero inglês para eu viajar. Não é nada referente a trabalho. Então, nós vamos trabalhar em cima do General English. Que significa? Que é o inglês de modo geral, que é para o dia a dia, e ele vai galgando os patamares. E se ele vai viajar, a gente faz intervenções, a própria metodologia tem, hoje a gente trabalha com uma das maiores metodologias melhores do mundo, que é a Pearson. A gente também trabalha com a Cambridge, mas mais exclusivamente com a Pearson. Cambridge é mais para kids, né, que não sou eu que leciono, tem uma outra professora, mas a gente trabalha muito focado, falando do Business English, né, a gente trabalha com materiais da Pearson, Business English e General English. No caso do Diogo, por exemplo, é um caso de Business English, de inglês para negócios. Então, vamos focar um pouco no inglês para negócios, por exemplo. O inglês para negócio, ele vai te dar as skills, as habilidades necessárias. E o que eu falo é o seguinte com os meus alunos, você não somente aprende o inglês
né, a estrutura da língua, conversação, mas você aprende as soft skills, que são inerentes da metodologia, é a forma como você vai se posicionar na empresa mediante uma negociação. Você tem etapas no material que a gente traz para a realidade do aluno, por exemplo, numa reunião. Eu vou ter uma reunião de negociação semana que vem. Então, a gente dá uma parada, mesmo quando o aluno precisa de uma intervenção, ele vai fazer uma apresentação. Eu já fiz muito isso, assim, porque hoje nós trabalhamos online. Então, já fiz para aluno de São Paulo. Estou caminhando na metodologia do Inglês para Negócios. Gade, semana que vem eu preciso fazer uma apresentação. Você me dá uma força? Então, a gente dá uma parada. Vou verificar o material de apresentação dele e a própria metodologia traz. Se ele ainda não chegou nesse ponto de trabalhar, de desenvolver essa skill para apresentação, a gente vai prepará-lo para isso. Porque não é somente presidir, né, liderar uma reunião, não tem etapas para que você seja bem sucedido nas reuniões, né? E no inglês a gente tem toda essa performance ali para o aluno. Então, a gente vai trabalhando focado dentro da necessidade do aluno. A metodologia que a gente trabalha, o método que a gente usa é o Communicative Approach, que é a abordagem comunicativa, que é exatamente trazendo para a realidade do aluno. Assim como também no General English, na questão do General English, do inglês geral. Então, se a sua esposa, por exemplo, a Michele, for para os Estados Unidos e ela for estudar comigo, então eu vou prepará-la. Nós vamos passar por algumas etapas. Como que eu peço informação de rua? Como que eu estou no hotel e se eu preparo os meus alunos? Tem até o depoimento do Dr. Kleber, que é advogado que eu te mandei também, né? E a esposa, que eles fazem inglês comigo, então, especificamente para viagem. Então, quando o aluno vai viajar, ele precisa, né, do mínimo necessário. Acontece uma situação dentro do hotel, ou ele perde uma bagagem no aeroporto, ou ele precisa ele vai pedir num restaurante, ele vai comprar roupas, ele tem que saber se posicionar, falar. Tem um caso, por exemplo, de um aluno meu que chegou para mim na pandemia, ele não conhecia o que era o inglês online, ele amou, estudou comigo, veio para mim justamente porque ele tinha ido para os Estados Unidos com a esposa e a filhinha pequena, e ele passou muito aperto, ele não falava um A de inglês, ele foi para Disney, ele precisou resolver uma questão do carrinho de bebê da menina lá e ele não entendia nada que a pessoa, né, estava falando com ele, fora que ele me relatou também que chegou em algumas lojas lá da Disney, brasileiro, é uma lástima, brasileiro trabalhando lá, falando inglês, fez o atendimento com ele em inglês, ele viu o brasileiro indo lá no fundo e falando, é brasileiro que não sabe falar inglês. Então, isso é muito ruim. Nossa, que triste. Então, ele passou por isso. E ele se apaixonou pela língua inglesa também. Foi bom, né? Né? Então, é necessário. Eu não indico, voltando ao que você disse, né? Eu fiquei muito atenta ao que você disse sobre se aventurar no inglês, ir para fora sem falar nada. Uma coisa é você sair daqui, né, para fazer um intercâmbio, né? Tem gente que vai sem saber nada, né, já preparado para o intercâmbio de estudo, né, para desenvolver o básico lá, ok? Mesmo assim passa aperto, mas eu aconselho sempre a pessoa se preparar para não enfrentar situações, né, de saia justa lá fora. Na minha rede social até coloco assim, não passar perrengue lá fora. A pessoa não... tem um caso... Passam, viu? Não, e tem um caso engraçado lá em Londres. Eu dei aula numa college lá, dei aula numa escola também e tinha os meus alunos particulares lá. Nunca vou me esquecer disso. A menina brasileira me deu o endereço dela e peguei o ônibus e tudo mais, e estava a caminho. Ela me deu a indicação, né, e falou assim, olha, você vai passar por uma livraria, assim, depois da igreja e tal. E estou eu dentro do ônibus, passei por uma igreja, nada de livraria. E aí, o ônibus foi descendo mais a rua na região e eu liguei para ela. Falei, olha, passou uma igreja, tem um lugar assim, passou outra igreja e não tem livraria por aí. Não, vou te buscar.
pode descer aí que eu vou te buscar. Aí ela foi encontrar comigo. Você sabe o que era livraria? O quê? Ela não sabia nada de inglês. Library, ou library, do inglês americano, e library, do inglês britânico, que se escreve muito parecida, a escrita é parecida com livraria no português. Mas library ou library é biblioteca. Então, ela falou livraria, eu estava esperando aquelas lojas mesmo de livraria, que eu estava acostumada lá, até mesmo porque eu dava aula, eu comprava, ia nas livrarias, não tinha nada de livraria. E ela é o falso cognato, aquilo que parece que não é, que parece, mas não é. Então, a pessoa, como ela me contou depois, assim, gente, parece que é mentira, mas ela via sorry, S-O-R-R-Y, quando ela não sabia nada de inglês, ela achava que era sorria, e eu já vi meme disso. Então, assim... E sorry é desculpa? O que é sorry? Sorry é desculpa, sinto muito. Conta aí, MacGyver, né? pra mim. Então, assim, nos lugares que tinha, né, uma plaquetinha, sorry, às vezes estava limpando e tal, então ela achava que era não aviso para sorrir, alguma coisa assim. Nossa, gente, isso é muito sério, né? Apesar que hoje em dia, né, as pessoas falam inglês sem saber que estão falando inglês. Por exemplo, podcast, né? Light. Eu vou comprar esse produto light. Eu vou comprar esse produto diet. O que foi outro dia? Eu estava conversando com uma pessoa, eu ainda comentei com o Anderson, eu falei assim, com meu marido, falei assim, gente, eles estão falando inglês, não estão se dando conta que estão falando termos em inglês. Tem muito estrangeirismo aqui, e as redes sociais também fomentam isso. Então, assim, eu prefiro acreditar que as pessoas não estão tão leigas assim. Fala, MacGyver! Achou que eu ia deixar passar batido? Claro que não, né? Estamos no finalzinho, MacGyver, mas eu vou aproveitar a oportunidade. O que eu vou aproveitar a oportunidade? Vou aproveitar aqui, né? Para deixar mais descontraída. Já falou de tantas dinâmicas. Eu tenho uma frase, eu tenho um lema e eu quero que ela fale inglês pra gente. A minha frase no Instagram é: ser querido é melhor do que ser famoso. Seria? Being loved is better than being famous. E eu vou te dar essa oportunidade, viu, MacGyver? Eu sei que você escreveu um livro da escola. MacGyver concluiu um curso lá, e ele foi lá e escreveu no livro, como todos os alunos. Me dá o livro aí, MacGyver. Passa esse livro pra cá. Uau! O que será que vai sair aqui em inglês, o que o MacGyver escreveu? A Gade vai falar pra gente. A moral que eu tô te dando, hein, MacGyver? Tá aqui, isso veio essa do Tupi-Guarani. Isso, é do Tupi-Guarani. Que legal! Do Tupi-Guarani para o português, diretamente para o inglês. Manda! Então, vamos lá. The love that our family dedicate us is the biggest blessing that we can receive. The family is the place where life starts, and the love never ends. The love to our family is the one that we choose. Loving for all our lives. Loving forever. É? Yes. E aí, em português, o que o MacGyver escreveu? O amor que a família nos dedica é a maior bênção que podemos receber. A família é o lugar onde a vida começa e o amor nunca acaba. O amor à família é o que escolhemos. Amar para todo sempre. Você falou que queria fazer um comentáriozinho sobre Michelle Obama rapidinho. Sim, exatamente. O filme, o documentário da Michelle Obama, é exatamente o que ela fala, que tudo começa in our dinner table. Everything starts in our dinner table. Tudo começa na nossa mesa de jantar. Eita! É muito bonito. Valeu, palmas, viu? Pode pra pode, palmas. Tá certo, valeu. Obrigado. Thank you! Fechou, MacGyver. Arrebentamos a boca do balão, meu garoto. Ai, bacana. Querida, deixa pra essa câmera aqui os seus contatos, sua rede social, onde encontrar a Gade. E eu quero agradecer muito. Gente, é tanta coisa que eu queria falar, que eu queria saber, que eu queria conversar. Mas o nosso foi mais do que o outro, hein, MacGyver? Eu falei, gente, eu não vou conseguir extrair 45... MacGyver, batemos os nossos 45 minutos a mais aqui, MacGyver. Que show, hein, MacGyver? Um pedacinho de uma música em inglês só pra gente finalizar antes das redes. Eu tô demais aqui hoje. Não precisava de instrumento na época da James Joplin. Oh, Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches and must make amends. Worked hard all my lifetime, no help
from my friends. So Lord, want to buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, want to buy me a night on the town. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. So Lord, want to buy me and night on the town. Everybody! Eba! Agora para aquela câmera ali, suas redes sociais, onde encontrar a Gade. E olha, de antemão, quero agradecer muito sua presença, viu? Fica à vontade. Obrigada. E na volta a gente encerra, hein, Magali? Assim que ela passar os contatos. Então, para quem quiser aprender inglês de fato, destravar e de uma forma personalizada, de uma forma que realmente você necessita, de acordo com sua demanda, o contato é 31 97353 4422, minha rede social Mrs. Justin's English. E no LinkedIn também, Gade Justino. Magaiva, agora vamos, hein? Foca aqui no Figurinha International. Gente, muito obrigado a você que acompanhou esse episódio bacana. Não se esqueça, a gente está pedindo muito para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho no YouTube, Terraço Podcast, no Instagram, @o Terraço Podcast. A fé não limita a Deus, Deus não limita a fé, tudo posso naquele que crê. E se Deus quiser, você vai conquistar todos os seus sonhos, propósitos e objetivos. E lute. Gosta de inglês? Cai pra dentro, sem medo, seja feliz. Valeu, beijão! Fui!